Cabreira, eu vou começar com uma pergunta talvez capciosa. Você fez política lá atrás como o mais jovem ministro de Estado nomeado pelo presidente Collor. Estou falando do final dos anos 80, começo dos anos 90. Fazer política lá era mais fácil ou mais difícil do que fazer política neste momento? Igual. É? Eu acho que tem coisas que eram mais difíceis naquela época e tem coisas que eram mais fáceis. Por exemplo, dificuldade. Naquela época, você, por incrível que pareça, você não tinha o poder da comunicação das mídias sociais de hoje. Então, hoje, uma boa ideia, ela ignora fronteiras, ela ignora proibições, ela ignora barreiras. E eu acredito que a sociedade tem aprendido a lidar com as informações fora do roteiro normal da grande imprensa. Então, isso facilita a propagação das boas ideias e dos bons projetos. Nós não tínhamos aquela comunicação naquela época. E, ao mesmo tempo, você tinha também o que era mais difícil. Você não tinha uma FPA, estou falando agora em termos de agronegócio, você não tinha a Frente Parlamentar da Agricultura. A gente estava começando com um projeto que foi embrionário do que hoje é a FPA, que se chamava Projeto Aroeira. Eleger parlamentares, deputados federais, eleger senadores, que não precisassem calçar uma botina, mas soubessem da importância do que foi o agro. Tanto é que a primeira lei agrícola do Brasil foi aprovada na gestão do presidente Collor. Então, eu diria que foi, assim, uma maneira, pontos positivos e pontos negativos, mas seria igual. Agora, o que eu acho, Adalberto, mais importante eu acho que o presidente Collor, alguém ainda vai escrever, independente de impeachment, das coisas que aconteceram, como ele mudou a cara do Brasil. Inclusive para trazer, às vezes eu participo desses que são defensores da liberdade econômica, a linha do ministro Paulo Guedes, o Brasil é inviável, a gente não consegue fazer. Não, foram feitas profundas reformas administrativas durante o governo Collor, você fez uma abertura econômica inédita. As pessoas se esquecem. Quando o presidente, por exemplo, ele disse, olha, o carro brasileiro ele é uma carroça. Sim. Você imagina, Adalberto, naquela época você não podia importar um carro. Não é porque a taxa era 500%. Não, era proibido. A única maneira de você ter acesso a um carro importado, aqui relembrando, era você comprar um carro de um diplomata estrangeiro que tivesse trazido esse carro pelo período de 2 anos. Após 2 anos que ele estivesse aqui no Brasil, ele poderia vender o carro. Então, era uma barreira. A lei da lei da informática, você não tinha acesso a um computador, você não tinha acesso a uma impressora. Nós tínhamos a Cassex, por exemplo, no Banco do Brasil, em que você fazia uma lista do que poderia ou não ser exportado. Nós tínhamos imensas estatais no agronegócio. Nós tínhamos, por exemplo, o IAA, o Instituto do Açúcar e Álcool, que definia cotas de exportação do açúcar. Você imagine, por exemplo, só as usinas praticamente do Nordeste conseguiam exportar. As usinas do Centro-Sul, São Paulo, Minas Gerais, elas não conseguiam exportar açúcar. Você tinha o IBC, o Instituto Brasileiro do Café, e o famoso confisco cambial, que, aliás, a gente está voltando hoje, né? Não sei se você sabe, o PT ele tem um projeto tramitando no Congresso Nacional, onde ele quer taxar as exportações agrícolas. Na realidade, ele quer estabelecer, a partir de um certo momento, quando alguém definir que os estoques estiverem baixos, se taxa o produto para que ele não saia e se mantenha em estoque. Quem vai definir que nós estamos com estoque médio, baixo ou alto?